Você sabia que existem mais tigres em cativeiro do que na natureza? Máfia dos tigres, assassinato, caos e loucura na Netflix. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo traz um review do reality show Máfia dos Tigres, ou Tiger King, da Netflix. Não sei se já ouviram falar desse show, mas está bombando na Netflix, em especial nos Estados Unidos. O reality é muito interessante porque, do começo ao fim, você nota uma coisa: como tem gente maluca nesse mundo. Vou dar uma breve introdução sem spoilers para quem ainda não viu. O reality show é uma mistura de surpresas absurdas e loucura sobre a vida de colecionadores e procriadores de animais exóticos em cativeiros particulares, em especial dos grandes felinos, tigres, leões, leopardos, ursos, onças, entre outros. O personagem central dessa história se chama Joe Exotic, ou como eu gosto de chamar, João Exótico. Em suas palavras, ele se define como um caipira homossexual poligâmico de mullets, que anda com um revólver na cintura e tem o maior zoológico privado de grandes felinos nos Estados Unidos. O maior sonho de Joe é ver a sua inimiga morta, Carole Baskin, CEO da Big Cat Rescue, resgate de grandes felinos, na cidade de Tampa, Flórida. Ela se apresenta como uma ativista pelos direitos dos animais e tem como objetivo acabar com o cativeiro de tigres e outros grandes felinos nos Estados Unidos, mas, no final das contas, as condições do zoológico dela não são melhores que as do Joe. Ou seja, apesar do discurso bonito, ela é só mais um Joe nessa história colecionando animais. Na visão do Joe, ela não tem nada de bom, apenas quer ser mais um zoológico e criador monopolista do setor de grandes felinos, usando as forças estatais e movimentos de proteção animal para controlar todos os tigres dos Estados Unidos. Os dois trocam ameaças, vídeos difamatórios, processos e muitos insultos. E pelo que o reality mostra, esse santuário de felinos da Carole Baskin, que tem apenas uma pequena fração dos tigres do Joe Exotic, trata os animais tão mal quanto todos os outros cativeiros que ela busca eliminar. Acaba usando os animais apenas para propósitos pessoais. Bom, mas para falarmos sobre a visão libertária da coisa, vamos precisar dar spoilers. Até aqui apenas descrevemos a série como já está na sinopse apresentada pela Netflix. Mas a partir daqui vai ter spoilers, então esteja avisado. Se não quer ter spoilers, pare o vídeo por aqui, vai lá assistir a série e depois volta aqui. O show é centrado, como falamos, na história do Joe Exotic, um homossexual poligâmico, ou seja, Joe Exotic não tem apenas um marido, mas tem dois, e que, no decorrer do reality, você deduz que os maridos dele não são gays. De acordo com o seriado, estão casados apenas porque Joe Exotic dá presentes a ele, como caminhonetes, armas e muitas drogas. O show também conta detalhes da história da mulher adversária dele, a Carole Baskin, da Big Cat Rescue, e nossa, que história maluca. O ex-marido milionário dela, 20 anos mais velho do que ela, desapareceu do mundo um dia antes dele se divorciar dela e sair do estado, ficando praticamente 90% da fortuna para ela, sendo que ele tinha duas outras filhas. Muito se especula que ela tenha dado um fim no cara, moeu ele no moedor de carne e deu para os tigres comerem. Depois de algum tempo se casou com um cara muito estranho, Howard Baskin, que parece mais um escravo sexual devoto. Tem outro personagem interessante, o Doc Antle, que é dono de um santuário de safari e compra filhotes de tigres do Joe Exotic. O Doc faz shows com seus tigres e já participou de filmes de Hollywood. Esse homem, que mais parece um líder de culto, tem 3 esposas, contrata especialmente mulheres jovens, virgens ou próximo disso, que adoram a causa animal e não se importam de ter seus nomes mudados ou de terem relações sexuais com o Doc Antle. Elas trabalham por um salário de $100 por semana. A parte boa é que cada uma das suas esposas recebe uma casa. A parte do salário é irrelevante, porque o reality mostra que Joe paga seus funcionários $150 por semana. E a Carole Baskins, bem, ela usa trabalho voluntário, os voluntários têm que trabalhar tanto quanto os funcionários de outros zoológicos, já que a manutenção dos animais e parques não muda muito. Mas então, vamos pular direto para o ponto central da discussão libertária. Não vou tocar em assuntos como o funcionário que perdeu o braço, um dos maridos do Joe Exotic que atirou na própria cabeça sem querer durante o show, um ex-chefão de cartel que tem zoológico particular, o material que o primeiro produtor do reality perdeu num incêndio criminoso. Mas enfim, um dos pontos centrais e também o primeiro questionamento que o documentário mostra é que tem 5.000 a 8.000 tigres em cativeiro nos Estados Unidos e apenas 4.000 tigres
tigres nas selvas originárias deles, na África e na Ásia. Muitas pessoas podem ter tigres em suas casas ou em zoológicos particulares, e a questão que fica é, já pensou se o seu vizinho tem tigres em casa? O que acontece se ele fugir? Pois bem, o reality levanta um caso que foi em 2011, em Zanesville, Ohio, a fuga dos animais em grande escala. No episódio, um louco soltou 50 dos seus 56 animais exóticos, entre eles tigres, leões, ursos, lobos, antes de cometer suicídio. Os policiais tiveram que matar 18 tigres, 17 leões e 8 ursos. E isso, lógico, deixou todo mundo apavorado na cidade. Quem acompanha o canal já deve notar que o libertarianismo não delimita a compra, venda e criação de animais. Depende então da sociedade de leis privadas regular esse tipo de ação. Mas pense bem, você morando em uma sociedade de leis privadas e querer ter uns 10 tigres, então, quando os tigres chegarem, evidentemente seus vizinhos vão estar sob um risco que previamente não existia, uma externalidade negativa, causada pelo risco possível da fuga ou liberação desses tigres. Mas se você tiver os devidos cuidados, tratar os mesmos de uma forma minimamente aceita, pode ter um bom convívio com tigres e com seus vizinhos. Nisso entram as empresas de segurança privada na sua modalidade de fiscalização. Pense bem, como você iria convencer seus vizinhos de que não está praticando ações arriscadas para eles, para evitar eles ficarem levantando ações jurídicas contra você? A forma mais simples é se você tiver um aval de um contrato privado que regulasse os critérios de segurança e controle dos tigres, para garantir um convívio no mínimo decente com seus vizinhos. Voltando para a história de João Exótico, entre ameaças e difamação, ele tem a brilhante ideia de fraudar e criar uma marca em total semelhança à marca da Carole Baskin, de resgate de grandes felinos. Só que dentro do sistema jurídico americano, isso é uma vitória fácil para Carole. Ela conseguiu processar em $1 milhão, levando à falência de Joe Exotic e fazendo com que ele tivesse que entregar o terreno e os animais a Carole Baskin. Lembre-se que na ética libertária não existe propriedade intelectual, ideias não são escassas. Se eu tive uma ideia, você pode ter a mesma ideia e não diminui em nada a minha ideia. Para mais informações sobre isso, veja o vídeo Quem Precisa de Propriedade Intelectual. Mas e quanto a marcas? Da mesma forma, não há proteção à sua marca, mas é preciso fazer uma ressalva importante. Se alguém vende um produto ou serviço usando uma marca igual ou parecida à de outra pessoa ou empresa, comete fraude. Nesse caso, claramente fere a ética libertária. Mas a distinção importante é que a fraude é cometida contra o consumidor que comprou um produto ou serviço enganado pela marca. Não é cometida contra o suposto dono da marca. Quem pode processar a empresa que está usando a marca de outra empresa, com base na ética libertária pura, sem contrato adicional algum, é o consumidor que foi iludido por essa marca. Ele pode entrar na justiça acusando a empresa de fraude. Não é a pessoa que usava a marca original que pode fazer esse processo. É bastante provável, porém, que empresas de leis privadas incluam cláusulas para evitar confusões de marca. Pois bem, para evitar vender o zoológico dele para Carole Baskins, entra na história o Jeff Lowe, um investidor rico, para quem Joe Exotic vende o zoológico e esse passa a administrar o local, até hoje faz isso. Aparentemente o local custa muito caro para manter funcionando. Chegou um ponto que tiveram que cortar a água e luz de acordo com Jeff Lowe. Joey fica de diretor do entretenimento, vivendo no parque e fazendo seus shows. Os dois começam bem, mas com o tempo já começam a desandar a relação, principalmente depois que Joe Exotic entra para a política. Em 2016, ele concorreu a presidente dos Estados Unidos, sem partido. Obviamente perdeu, mas em 2018 concorreu para governador de Oklahoma e até que se saiu bem, dessa vez pelo Partido Libertário. Acabou perdendo foco nos animais e elevando ainda mais sua personalidade narcisística e megalogâmica. Começou a ficar na mira da Polícia Federal e essa começou a ver todas as ilegalidades, de acordo com os rabiscos aleatórios lá de Trumpilândia, e começaram a procurar também alguém ao redor dele que entregasse todos os seus podres. Nesse tempo, o Jeff Lowe, o homem que comprou o zoológico, armou uma emboscada para se livrar do Joe Exotic, fazendo ele conspirar em assassinar a Carole Baskins. Se isso não fosse suficiente, na internet muitos fãs suspeitam que Jeff Lowe seja o primeiro marido da Carole Baskins, sendo que esse se parece muito com seu ex-marido. No final todos se voltaram contra o Joe Exotic.
e esse se encontra na prisão condenado a 22 anos. Acusações de tentativa de assassinato, venda de filhotes de animais exóticos controlados, abate ilegal de tigres, maus tratos, financiamento ilegal de campanha política. Pois é, o Joe Exotic concorreu a presidente dos Estados Unidos em 2016, tendo uma campanha sem partido, mas a parte mais engraçada é que seu gerente de campanha, Joshua Dial, além de ser a pessoa mais consciente do programa, se diz ser libertário, mas diz que seu maior sonho era ser gerente de campanha de um político. Só deu para rir muito nesse momento. Mas lembre-se, o termo libertário lá em Trumpilândia refere-se tanto a minarquistas quanto a anarcocapitalistas. Então, Partido Libertário não chega a ser um contrassenso lá, como é aqui. No final, a Máfia dos Tigres nos mostra que a vida em sociedade vai sempre ter pessoas complexas, malucas e megalomaníacas, e que tudo que temos para nos proteger dessas pessoas já são os mecanismos libertários de autoproteção e propriedade privada mesmo. Leis estatais acabam não servindo para nada ou só levando a mais injustiça no final das contas. Nos ensina também a não perder o nosso foco e mexer com política. Mesmo um maluco consegue ficar pior se entrar para a política. Outro ponto que vale lembrar é que atividades como os zoológicos seriam todas privadas, e esses locais serviriam de importantes bancos genéticos para animais que estão em extinção. E por fim, se alguém perguntar em uma entrevista de trabalho se você fosse muito rico e puder ter tigre em casas, responda: de jeito nenhum. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Raul RB, revisado, narrado e produzido por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de novos vídeos, clique em inscrever-se e depois no ícone de campainha. Até a próxima!